Como é que é, malta? Estamos aí para o episódio número 4, o último episódio antes do final do ano. Por hoje vamos falar sobre tudo o que temos em destaque relativamente a 2018, não em termos de ligas como fizemos no último episódio, mas em termos de figuras, e depois falar sobre as nossas expectativas para o ano de 2019. Antes de mais, dar o shout-out aqui ao meu people. André Conte, como é que estás, mano? Como é que é, malta? Tudo bem? Ao meu lado esquerdo, o brother Sérgio. What up? E por fim, o brother Inox. Doente, mas fixe. Yeah. Fazer acontecer. Então pronto, para começar em grande, vamos dar aí os destaques do ano, pela positiva e pela negativa. Para ser diferente posso começar já eu. O meu destaque pela negativa vai para o Lopetegui, porque basicamente acho que neste ano não fez nada de especial e esteve em todo o lado. Estragou tanto a seleção espanhola como depois foi estragar o Real Madrid e sinceramente acho que não acrescentou valor em lado algum, e sinceramente o agente dele é que tem uma qualidade imensa, porque de insucesso para insucesso a carreira do Lopetegui vai sempre aumentando, porque passa do Porto para a seleção espanhola e para o Real Madrid e até agora não ganhou nada. Portanto acho que é o meu destaque pela negativa. Não sei se alguém quer comentar. Muito rapidamente, concordo, tem pessoa, acho que o Lopetegui é um treinador muito overrated, e só agora é que os espanhóis perceberam porque é que nós o despachámos, ou neste caso o Porto o despachou. Eu lembro na altura, quando ele foi despedido pelo Porto, a imprensa espanhola questionou como é que o Porto despachava um treinador que ainda há pouco tempo estava em primeiro. Ele em 1 ano e meio teve uma semana em primeiro com a equipa que tinha, e depois há de perceber que em Espanha ele tinha bom mercado, porque ele tem um trabalho feito nas seleções jovens, e olhou-se muito para o que ele fez na Espanha, para ser contratado pela seleção e pelo Real Madrid, e depois também acaba então, hoje em dia os espanhóis, eu já vou tocar mais na questão do Real Madrid também como figura pela negativa, mas hoje em dia os espanhóis percebem porque é que nós, quando falam do Lopetegui, rimos e gozamos com a cara dele e com aquele penteado também. Lopetegui. Pá, eu vou dar agora aqui a minha dica sobre ele, muito rapidamente. O Lopetegui, eu não consigo defini-lo como treinador, porque ainda não mostrou nada até hoje, mas O estilista é bom. É isso. podemos acrescentar que o único futuro que ele tem é ficar careca, porque de resto, não sei que caminho é que ele vai levar, mas votos do meu futuro, Lopetegui, se estiveres a ver. Muitas ganas e muita ilusão. Yeah. Muito ilusão, yeah. Listo. Adelante. Adelante. A minha figura negativa, vamos querer bater todos, como é óbvio, mas vai para o nosso amigo. Deve ser teu amigo. Teu amigo. Não, não seria Vitória. É o Neymar. Eu não te vou bater, eu até te dou um abraço. Ok, obrigado. É o Neymar, porque de Não facto. conheço, não é meu amigo. Pois, de facto, o Neymar veio para a Europa com um rótulo, está algo que temos falado um pouco em todos os episódios, que é os jovens jogadores que já vêm com rótulos, cada vez mais rótulos são mais importantes do que os próprios pés. O Neymar felizmente tem uns bons pés, então tem muito rótulo, mas veio para a Europa e onde jogou pôde mostrar, porque a equipa permitiu que mostrasse a qualidade dele. Saiu do Barcelona porque dizia que estava à sombra do Messi, queria ser o melhor do mundo e o Messi não deixava. Onde está? Aliás, onde está? Já ninguém fala do Neymar porque está numa liga fraquíssima, que ele diz que é a liga, como é tudo com Do quintal. Liga do Quintal, onde está um clube e mais nada, e de facto o jogo que ele era no Brasil, o que é que eu podia fazer muito mais no Brasil, porque o futebol do brasileiro é um pouco diferente do nosso europeu, mas ele é um jogador com muita qualidade, é um grande jogador, sem dúvida alguma, e aqui ninguém tem dúvida disso, mas infelizmente o meu filho, como se diz no humor, gostar não é tudo, ter qualidade também não é tudo, por isso, hoje vê-se o Neymar, onde está. Filósofo. Mano, mete uma patente nessa Senhora. frase. Obrigado. Gostei. Next. Ok. Dá-lhe aí. Quem? Tens tu, mano. Sou eu? Faltou Pode eu? ser. Sou eu? Certeza? Não, Ok. eu não dei. Pá, a minha negativa, né? Yeah. Do ano. Muito simples. A minha negativa do ano chama-se Modric. Apenas por um único motivo. Que é, ganhou a Bola de Ouro, que neste caso, a razão para ter ganho a Bola de Ouro é a razão de ter feito um bom Mundial. Mas o ano inteiro não é um mês de Mundial. É metade de uma época e outra metade de outra. E vimos o Modric
aliás, não o vimos, e depois, na época seguinte, ou seja, esta época que estamos agora, 2018-2019, também não o vimos. Por isso, acho de ter uma injustiça de ter ganho, perante haver uma lista com jogadores que supostamente poderiam lá estar muito bem, seja o Griezmann, Ronaldo, Messi, por isso é completamente errado. E o Mbappé também, também fez as suas... É primo dele. As suas... A curvatura, são primos. São parecidos até, são parecidos. Mas, desculpa interromper só rapidamente, então, me quer dizer que então a situação do Lopetegui, como ele Lopetegui, como ele frisou, que tão bom agente, mais uma vez prova-se que os membros têm razão. Neste caso, o Florentino Pérez é que ganha as bolas de ouro, pelos vistos, não é? Foi assim que acabaste o primeiro. Não, isso eu não consigo definir que seja isso, porque O Ronaldo é já houve bolas de ouro antes. Por exemplo, o Ronaldo ganhou uma bola de ouro no Manchester United, por isso acho que não é dados verídicos. Agora, podemos partir do começo que o Modric ganhou apenas por um único motivo, que é por ter feito um bom Mundial, e para além, agora podemos entrar nessas teorias, sem problema algum, o que vemos é que quiseram destornar o Ronaldo de ganhar, para não ter feito meia época, né, do ano boa, onde levou vários títulos, como o Modric também fez, apesar de não ter aparecido no jogo em si, digamos assim, que fez uma época monótona, e depois o Ronaldo também, este começo da época nas Juventus, tem estado bem, principalmente um Ronaldo também diferente a apoiar uma equipa, e é bastante interessante ver isso, a maturidade do jogador. E vimos precisamente isso, que foi apenas para ultrapassar Ronaldo, Messi, e então tinha de ser um. Por isso vamos escolher o Messi porque uma coisa é verdade. Nesse tipo de decisões, o Ronaldo, mesmo quando mereceu e ganhou, sempre foi algo muito renhido. Porque acho que há aqui uma coisa que a gente não pode negar, que é, podemos ser portugueses, podemos defender o Ronaldo ou não, mas quando o Ronaldo ganhou, havia muita gente contra. E vai sempre haver. Porque aqui há uma verdade, que é, os portugueses é uma raça que é para terminar em tudo que existe no mundo. Tudo. Toda a imprensa estrangeira ataca os portugueses no geral. Por isso, espera aí. E o Ronaldo houve troféus que ganhou e que foi renhido e não devia ter sido tão renhido. Por isso acredito plenamente que este apenas veio destornar o Ronaldo e o Messi, porque concretamente o Messi, esta época de 2018-2019, demonstrou bastante, este começo da época, esta metade da época, digamos assim, e o Ronaldo, a segunda metade da época, demonstrou também bastante. Ou seja, o primeiro e o segundo lugar devia ter sido entre eles os dois, porque ambos não ganharam o Mundial, o Messi fez até um bom Mundial, o Ronaldo também por sua vez, calhar um bocadinho mais abaixo, e devia ter sido a decisão entre os dois e nunca o Modric. Por isso apenas deu jeito, e também toda a gente pensava que seria algo interessante para podermos bater a boca de que isto é giro, ganhar outra pessoa, e se fosse para ganhar outra pessoa, acho que aí podemos entrar aqui para o Griezmann, que é aqui. Pronto, pois, é isso que eu queria frisar, porque assim, mas eu acho que, fazendo um pegado rapidamente, já me contaste a minha figura do ano, a minha vibe, então já que me cortaste, ok. Vou-te só dar aqui uma dica que é muito simples. Eu acho que este ano podemos refletir um bocadinho e pensar que, não só na bola de ouro, mas já falamos em episódios anteriores, e mais uma reflexão para 2018, para 2019, só entrar a cabeça limpa, que é as escolhas da FIFA. Portanto, na bola de ouro não foi correta, como o primeiro push não foi correto. Ou tu achas que o gol que nem o gol da semana é o meu em Inglaterra, gol? O gol do Salah não é o gol da semana, é em Inglaterra. Percebes o que quer dizer? Ok, não sendo o gol da semana, pode ter várias teorias, mas tu achas que aquele gol, que foi um bom gol, mas já vi golos o ano passado foi um brasileiro que com um gol não foi, ganhou, o gajo veio do nada e apareceu, quer dizer, se é possível pessoas do anonimato ganharem esse prémio, porquê que este ano teve que ser? Eu acho que foi uma desculpa da FIFA por não poder, porque nós já há muito tipo, temos de dar um prémio a ele, porque ele vai fazer o que fez este ano, estás a ver? Pronto, resumindo não está a fazer mais ano nenhum. Ok, resumindo, eu acho que este ano, resumindo, para fechar isso, é as escolhas da FIFA este ano. Não gosto deles, não. Não sei, estás. Mas eu por acaso não concordo com uma cena que tu disseste,
Porquê? Porque, ok, que foi renhido, mas há 2 prémios passados que eu não concordo. Um foi do Messi, que acho que ganhou, e eu acho que devia ter ido para o Schneider, naquela época que o Inter limpou tudo e o Schneider era E o a voo máquina que é. holandesa ao final. Exatamente. E outro foi do Ronaldo, que aconteceu o mesmo, mas para o lado do Ribéry. O Ribéry limpou tudo no Bayern, foi uma figura de destaque. Pá, aquela do Neuer, que ele lá apareceu, pá, isso não há dúvidas, o Ronaldo mereceu ganhar, como é óbvio, mas esses 2 prémios para mim não foram justos, o do Messi e o do Ronaldo. A questão do Pá, mas aí entra a cena de uns anos é quem marca mais, outro é quem tem mais títulos coletivos, pá, lá está. É falta de coerência. Exatamente. Da FIFA. Yeah. Ok. Eu acho que é mais por aí. Mas pronto, visto que a nossa vida não é só aspectos negativos, vamos falar também dos positivos. Ainda não deixa? Então, brother, conte, espera aí, está aqui suporte. Está fixe, está Está aqui. Está fixe. Malta em casa, malta em casa. Malta em casa. Isto agora é muito errado. 2 canecas, quem não trouxe, não devia falar. Desculpas, Estou a brincar. desculpas. Quem não trouxe também. Não, Mas, ó, mas é a cor não engana, a cor e o corpo não engana, calma. Cada Há macaco no seu cartão-fidelidade galho. aqui. Cada macaco no seu galho. Não, mas dá-lhe aí, mano, desculpa aí, dá-lhe aí. Pá, muito rapidamente, já é o clube que estamos a tocar num aspecto negativo, isso diz muito também da temporada, é o Real Madrid, não só pela questão do Lopetegui, por tudo o que aconteceu. Houve uma necessidade do Real Madrid e principalmente Florentino desmarcar-se de Ronaldo, de mostrar que a equipa era mais do que Cristiano Ronaldo. Yeah. A maneira como essa questão foi tratada foi uma falta de respeito também para o que o jogador deu à equipa, e a realidade é que o Real Madrid, quando o Ronaldo saiu, tornou-se uma equipa banal. E a verdade seja dita, ao levar 3 dos Eibares desta vida, uma equipa que ainda há meses andava a ganhar tudo. Portanto, mau planeamento, obviamente que a escolha de treinador também está aqui em cima, mas acima de tudo o mau planeamento do Real Madrid acaba por ser quase do 8 a 80, acaba por ser no final da temporada se calhar a figura para ser tipo, neste momento uma equipa que aos poucos está a ficar, mas continua a ser uma equipa longe daquilo que foi a temporada passada. Yeah, Ok. boa dica. Agora sim, desculpas ali ao André Conde, agora sim o lado positivo de 2018. Acho que ele Podia começar ele, já. Yeah. Podia começar ele. É Já. Brother Conde, dá-lhe aí. Agora aí. Minha figura Nós damos vai suporte. para... Ok, obrigado. Vai para Pep Guardiola. É fácil ganhar com o City, é verdade. É só pedir. É Natal todos os dias na parte azul de Manchester. Mas mais do que ganhar é quebrar todos os recordes. E aí acho que Guardiola teve a capacidade para motivar os seus jogadores para fazer algo mais do que apenas ganhar. E falando da temporada passada, teve a capacidade de se reinventar, chegou à Liga Inglesa, percebeu que as suas filosofias ali não iam resultar daquela maneira, conseguiu se reinventar, na segunda época faz um autêntico passeio, mas recorde de pontos, recorde de gols, recorde de vitórias, tudo e mais alguma coisa. Portanto, é fácil ganhar com o City, mas bater aqueles recordes todos, motivar os jogadores a procurar isso, só está ao nível de um grande técnico que é Guardiola. E quem acompanhou também o documentário que se fez depois dessa temporada também percebe um pouco de como é que ele trabalha e qual é a sua filosofia. É no documentário, esse documentário está muito fixe. Bro Inox. Não, pelo Sérgio, pelo amor de Deus. Queres que ele comece? Quero que sim, claro que sim. Ah, sem problema algum, eu digo-te já. Digo-te já sem problema algum. Aliás, vou dar 2, porque não consegui escolher, porque achei bastante interessante um projeto e achei bastante interessante a época que esse jogador fez, que por acaso ele falou dele há pouco, a dizer que poderia ser a única época Provavelmente vai ser a única vez que vais falar dele. Veremos, atenção. que pode ser, pode ser. Para já pode ser. tem-me calado. Já teve calado, este começo da época tem estado muito bem. Ele já adivinhou, por isso é fácil. Salah fez uma ótima época o ano passado e este começo da época também tem estado a comprovar. Agora, acrescentando uma situação, que é um jogador que não passou só pela sua diferença em campo e por aquilo que faz individualmente. Já passou a ser um jogador de coletivo, em que o clube onde está o Liverpool não só depende dele já para fazer os golos, mas ele também torna-se um jogador já de grande coletivo que demonstra, com assistências, com muitas arrancadas para cima dos defesas, com bons golos, por aí fora. Por isso tem sido alguém bom para o futebol e que muita gente tem-se vindo a cativar com ele
e esperemos que venha mais, para além do Salah. A outra dica é uma dica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está a fazer um projeto brilhante, na minha opinião, sobre como montar novamente e reavivar o futebol lá, seja no campeonato a trazer antigas glórias de vários clubes e a também lançar a muitos jovens, porque o futebol nos Estados Unidos é uma coisa recente e neste momento estão a conseguir misturar as duas coisas, estão a trazer a experiência da Europa e estão a conseguir colocar novos jovens lá a jogar, também com os antigos, que não são maus jogadores, são jogadores que bem podiam jogar na Europa em clubes no meio da tabela, por aí fora. E para além disso, esse projeto de reanimar novamente o futebol, que é quase iniciar o futebol lá, apesar de já ser de alguns anos para trás, estão a fazer na plataforma de Facebook, YouTube, no próprio site americano, dos Estados Unidos, aliás, grandes projetos de mostrar novos jogadores que estão a ser lançados lá, jogadores que já estão a jogar na Europa, de mostrar toda a vida que eles levaram, toda a vida que eles tiveram de mudar a vir para a Europa, porque não se compara o que nós vivemos nos Estados Unidos, e acho que nós, tendo uma mínima cultura, percebemos isso, e adaptarem-se a vir para cá muito novos, porque o futebol lá não existia, não é? Por exemplo, o Messi vir para a Europa jogar, já existia provas dadas de que, ok, é seguro, vamos lá meter este miúdo a jogar e este miúdo vai ser o futuro da nossa família e vai ter um grande futuro no futebol e por aí fora. Para eles, um grande futuro no futebol é incerto. E posto isto tudo, mostrar isto tudo e por aí fora, acho que dá também uma nova luz a pequenas crianças que estejam agora a iniciar os seus projetos esportivos, e também dá uma luz a quem quiser pegar, e neste caso a Europa, que sempre teve o futebol, se calhar teve esse benefício de sempre o ter e sempre ter belos jogadores, por sempre começou de raiz, e talvez olhar para o que se está a fazer lá fora, neste caso nos Estados Unidos, e pegar e fazer cá, porque são projetos de alto nível, de alta qualidade, e não há cá festarolas que o Pogba foi não sei para onde e que escreveu aquilo a brincar com o Mourinho, ou fez aquilo e aquilo outro, não sei o quê. Não é esse mediatismo. Existe um mediatismo para mostrar a vida deles, a vida que eles tiveram de transformar, famílias que tiveram de ser dos Estados Unidos completas, pais e mães e por aí fora, e agarrar naquele jovem que criar aquele sonho, através de agentes foram para aquele país, o Pulisic do Dortmund é um dos exemplos, é um bom vídeo também. Há outro também que era do Tottenham, depois foi para como é que se chama aquela equipa? Newcastle. O Edin, o defesa direito, muito rápido. Não me estou a lembrar. Pronto, é um mulato, bastante bom jogador até, defesa direito, joga no Newcastle. E são projetos excepcionais para quem se interessa e quem gosta de ver outras realidades. Dou essa dica, vão ver, procurem, está interessante. Boa dica. A única coisa que eu queria acrescentar ao que tu disseste, é eles acrescentarem um modelo que não é soccer e é futebol, por amor de Deus. Por tudo o resto, estou completamente de acordo. Essa é a língua. Minha dica vai para o Klopp. Temos falado muito do Liverpool aqui no PA4, temos falado muitas vezes também. Temos para trás agora. Especificado também no Salah. Mano, desculpa. Mas faz os sei- abracinhos que ele eu dá, sei- ou dos títulos é difícil falar. Mano, eu sei disso dos títulos e por aí fora, mas é um ponto que eu tenho falado bem aqui na rúbrica, podcast ou o que quiserem chamar, mas para mim é bem importante, que é, nós não podemos estar só com os holofotes para os títulos ou por aí fora. E a verdade é que o Klopp, ele teve no Mainz, o Mainz não era, entre aspas, nada, criou uma boa equipa. Foi para o Dortmund teve aquele sucesso na altura até com o Paulo Sousa e por aí fora, mas já há muito tempo que não rivalizava com ninguém. Chegou, venceu o Bayern com o campeonato, chegou à final da Liga dos Campeões e por aí fora. Foi para o Liverpool tinha Benteke, Winks, outros terroristas lá no meio da equipa, para não falar na baliza, que era sempre os minholés desta vida.
Pá, e vendeu o Coutinho. A partir do momento em que ele vendeu o Coutinho, pá, vou ser muito sincero, eu acompanho o Liverpool de perto, eu achei que o Liverpool não ia a lado nenhum. Chegou a uma final da Liga Europa, perdeu. Chegou a uma final da Liga dos Campeões, perdeu. Mas neste momento, pá, não sei onde é que vai acabar o Liverpool, não sei se vai ser campeão ou não me interessa. Interessa-me dizer é que aquilo que o Klopp está a fazer, pá, pegarem gajos como o Robertson, o Alexander-Arnold e por aí fora e fazer daquilo que eles são hoje, pá, temos de dar mérito porque o Götze não era ninguém e o Zé, o Marco Reus andava perdido e o Zé é jogador, apesar das lesões. E se olharmos neste trajeto todo, há sempre um nome que fica lá, que é dele. Pá, e a verdade é que se calhar tu vês muito a ele como um gajo dos abracinhos e por aí fora, porque ele tem uma forma de estar que não é normal. Pá, e se há coisa que eu gosto nele e gosto no Mourinho, por exemplo, pá, é a maneira, e por acaso também aqui em Portugal, seja Conceição, é a maneira dos gajos estarem no banco. Pá, eu gosto de treinadores e pessoas que estão a viver o jogo. Não é, pronto, agora vou dar razão, como o Rui Vitória que mete lá, parece que não está a passar nada em campo. Eu gosto de pessoas que vivam o jogo, pessoas que vão lá e falem, pessoas que abraçam os jogadores, que no final deem realmente as coisas a acontecer. Pá, e o Klopp é para mim uma figura, pôs o Liverpool a jogar a bola, hoje é a melhor defesa do campeonato, hoje é líder, pá, e para mim muitas vezes goza, mas eu concordo também, acho que o Klopp vai ser das expectativas, falando já aqui um pouco também das expectativas de 2019, porque a verdade seja dita, e pegando na minha figura, o Klopp é a chamada Kryptonite do Guardiola. O ano passado, a temporada passada, o Guardiola bateu de frente e passou mal, foi eliminado da Liga dos Campeões, teve a primeira derrota no campeonato, portanto, será o grande desafio, ainda voltando atrás à minha figura, será o grande desafio para Guardiola é conseguir levar de vencido este Liverpool que neste momento está à frente, e será também o grande desafio para Klopp, de finalmente também o trabalho, tal como disseste muito bem, todo o trabalho tentado a fazer nos vários clubes culminar. Obviamente que é bom ganhar uma Bundesliga ao Bayern, mas o culminar ou ganhar uma Liga dos Campeões com o Liverpool. Já o disse há 2 episódios anteriores que o Liverpool para mim é um dos principais, óbvio que ainda muita água vai rolar, mas para mim é um dos favoritos a ganhar a Liga dos Campeões, e é o culminar de um grande trabalho enquanto treinador, enquanto pessoa no futebol, que é ganhar a Primeira Liga. Fogo, é todo desejoso que isso aconteça. Mas continuar a ser o treinador dos abraços. Broinox, Tenho 2 figuras do ano. bora. Uma, meus amigos sportinguistas, eu sei que nós temos a melhor academia do mundo, sem dúvida alguma. Principalmente Mas como o mal está a entrar lá. Mas estes, não temos a melhor academia do mundo, não é hipótese, eles falam bem, mas Menos em termos de segurança, não é? Menos em termos de segurança, aí mas de facto o gajo é um fora de série e eu gosto de vê-lo, tipo, a maneira como ele segura a bola, como ele lê o jogo, como ele assume Pá, pensei, se estivesse a falar do roupeiro, desculpa. Pensei, porque ele está lá sempre. Desculpa, uma pergunta muito rápida. Onde estava o Paulinho nos ataques? Boa questão! Essa pergunta. Olha, Mas ninguém ia tocar no Paulinho. não, Paulinho é Deus, mano. Já se foi o gajo organizado. Paulinho é Deus, mano. Paulinho é Deus, mano. O gajo agora sem brincadeiras, o gajo é bem respeitado, mas... Tomar um clube, ter um gajo chamar aquilo, mano. Aquele homem é Atenção que o Deus. Desportivo das Aves tem um anão. Eu concordo. Pá, não gosto com o Paulinho, mas sempre. Eu não estou a usar, Olha, vai bife, mano. O Desportivo das Aves tem um Eu tenho anão. uma foto com o Paulinho. O Paulinho é Deus, Eu tenho mano. uma foto com ele, ele é excepcional. Eu disse, Não conheço, mas próprios ao Não? Paulinho. Não, mano, mano. Não, mas só- pensei que fosses mesmo dizer isso. Pensei que aquele fosse o culto. Pensei. Ué, Mas olha, explicar o gajo, mano. continua que também tens razão na mesma. Diz lá. Pronto, mas como agarra a bola, como assume o jogo. Gosto de o ver jogar. Gosto bem de o ver jogar, apesar de ser do meu clube rival, ser formado no meu clube rival, gosto imenso, que é o Bernardo Silva. Mano, um homem é uma O máquina. gajo vai ver isto. Big up O para ti, homem mano. é uma máquina. E vem aqui ver. Yeah. Eu achava que o Adem era aquele box-to-box, aquele jogador, mas na realidade o miúdo chegou na Inglaterra. Só uma dica. Se ele vai ver, eu vou lhe dizer isto. Hein? Eu ainda estou à espera. Tu és muito bom. Eu estou mesmo a olhar para ti nos olhos. Tu és muito bom. Certo? Eu ainda estou à espera que tu sejas muito bom a defesa esquerda. Vai ser o futuro defesa esquerda da seleção, Bernardo. Dicas. Dicas. Ok. Houve alguém que disse que ele servia a defesa esquerda. Yeah. Ok? Então o grande Próximo grande treinador do Jorge Jesus. Benfica.
A desilusão do homem. Tu não sabias disso? Não, mano, acho que o Jesus O disse. gajo meteu a defesa esquerda. Sim, eu lembro na altura e o gajo inventava. Mano, ele inventava. Mano, o Jesus inventava a mesma coisa. Não, mas ele é bom em qualquer lugar, por isso não há problema. Pronto, mas Ele tinha razão, ele tinha razão. é para mim figura do ano porque pá, é mais um português Yeah. nas Europas Bem visto, a fazer não só Ronaldo, infelizmente Portugal não só Ronaldo, o Cancelo também do Benfica, não leva o Cancelo hoje está na Juve, ia jogar e titular e não interessa. Tendo, pronto, o André Gomes, coitadinho, pronto, lá vai O Bruma tentava fazer o Bruma, aquele homem, como é que é possível, o homem em 20 fintas faz 18, passa com 18, pá, resumindo o que Portugal, felizmente nós estamos a contaminar a Europa, talvez crie um pouco a azia por aquele clichê Era o que eu estava a dizer. que os brasileiros é que são os bons e já não. Portugal cada vez mais eu digo que a Liga Portuguesa é a Liga da Revelação, que é a porta da Europa, é a Liga Portuguesa, sem dúvida alguma. E o Fernando Bernardo Silva é um grande jogador, uma grande máquina, infelizmente foi formado no Benfica, infelizmente, mas é um jogador que assume o jogo, agarra a bola, lê o jogo, remata, finta, pá, máquina, não há E está no hipótese. clube certo. Não há hipótese. Não, 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 Apesar de, como tu disseste, qualquer gajo joga no City. Até o Balotelli joga no City. Mas ele está no treino com o treinador certo. Mas... É aquele gajo que tu olhas para o Bernardo Silva e percebes. Este gajo é caras. Aliás, É os olhos do Guardiola. aliás, não é à toa que cada vez que o Guardiola fala do Baba-se Bernardo todo. Silva, o gajo baba-se. E Eu diz acho que há ali uma relação ali o estranha. maior elogio não há para o Bernardo Silva do que o gajo dizer na equipa do City, que é uma equipa brasileira, é Bernardo Silva e mais 10. Yeah, mas ele também disse isso, eu percebi porque é que ele disse isso. Porque, como é óbvio, brother, não estou a tirar o mérito, como é óbvio, mas ele também disse isso pelo timing. Porque na altura foi a lesão do Kevin De Bruyne e as manchetes nos jornais em Inglaterra era muito então o que é que vai ser o City sem De Bruyne? E ele foi pegar noutra referência, estás a ver? E pegou bem. Mas isso também é mérito do Bernardo, que ele diz isso e o gajo também podia ter tido a pressão de depois chegar em campo E aí, fraquejar. Eu até, não, eu até arrisco mais, isto já é uma jogada muito futura e Bernardo não te quero estar a pôr pressão. Se o Maldito for campeão, ganhou a bola. Ele vai sentir pressão nisto. Ele Vai vai- sentir pressão nisto, não é O jogada Bernardo da defesa esquerda, mas Se o eu Maldito acho, já ganha a bola do ouro, o Sim. Bernardo também ganha. O Bernardo. eu acho que até o boas Bernardo, condições. na minha opinião, mais do que um defesa esquerda, eu acho que o gajo vai dar um grande treinador. Porque o gajo tem uma inteligência do jogo. Fizeram essa acima da pergunta numa entrevista, por acaso. Nota-se que o gajo percebe do jogo e acho que foi isso também que me chocou um bocado. Espera aí, deixa-me arriscar uma pergunta. Se é para substituir o Rui Vitória, já, Não, assina já. Parece um pouco, não é? Parece um pouco o que ele está a pedir. Não, porque Parece- falta uma carreira Ok, enorme. Falta uma carreira. Posso- Mas parece que ele está a pedir para acabar a carreira. Ok, posso Não, falar? não, nada disso, mas acho que pela inteligência que o gajo tem dentro de campo vai ser daqueles jogadores calhar que vão gostava. passar para... Não vamos dizer que não. Não vamos E dizer para que não. acabar, e depois a minha segunda opção, e tenho que frisar um desporto ao qual eu posso dizer que a minha praia. Fui muito feliz no basquete, mais uma vez, para os amantes de Curry e afins, LeBron James, mano. O homem está a carregar os Lakers às costas, mano, sem hipótese alguma. É aquela questão do que a gente debatemos do Ronaldo e Messi, porque o Messi já no seu ponto de conforto e o Ronaldo muda de clubes e ligas, é igual. O LeBron tem mudado de equipe, mas o LeBron está a carregar os Lakers às costas, mas de todas as maneiras possíveis, desde cestos, assistências até bloqueios. Epá, neto aquele que nome é o King, pá, e temos já o próprio Pá, LeBron. eu aí vou mesmo dar aquela dica do Diogo. O gajo está a ver esse vídeo e também já sabe qual é a dica que vou dar para James Harden. Um gajo para mim. esquece. Para mim é Jordan e acabou, mas LeBron. Não, calma. Jordan é Jordan. Ok, é Deus. Equipamento do Benfica. Jordan é Jordan, mas para mim o James Harden, mano, Não sei esquece. quem é o gajo, mas foi É outra praia. Mas para mim, para o gajo estar assim, o gajo Não, tem o gajo bué, Curry, o gajo mano, Curry. o gajo tem bué, Curry, mano, o gajo tem cara, Kevin Durant. O gajo tem cara Yeah, de Kevin Durant, mano. Eu não vou entrar por aí, né? Gasto Não vou cara entrar disso. por aí porque temos aqui dois rookies. São dois rookies completos. Pronto. Mas só vou dar uma dica, depois eles procuram, que eles são bons no Google, e fazem assim a dica. Greco joga no Bucks. Agora vamos falar sobre a parte do jogo do ano, para vocês qual é que foi e qual o motivo também de darem esse destaque. Não, começam os maiores. Bora aí, não. Yeah. O meu destaque do jogo do ano é, como diz o meu último amigo, ilustre caro,
King Sérgio, o jogo do Festival do Frango. Atenção. Estamos a falar da final da Champions, né? Do Liverpool com o Real Madrid. Acho que não preciso falar muito mais. Quem tinha fome, aqui o meu caro colega adora comer frango e eu fui ao estádio, ainda hoje comi um frango e fez-me lembrar aquela final da Champions. Aqui, não sei muito. Comprovo sim senhor. Mas pronto, é o meu destaque, é o meu jogo do ano. Ok, conte, dica. O meu jogo do ano também vai para o Real Madrid, com os Juventus, a segunda mão daquele jogo, após o Real Madrid ter ganho 3-0 em Turim, a Juventus consegue chegar a estar a ganhar 3-0 em Madrid, depois lá está a mesma sorte e outras coisas que eu não vou aqui comentar, que de certa forma também levam sempre o Real Madrid à final, mas vou destacar este jogo pela maneira como o Allegri preparou a equipa. Parece desde o primeiro minuto que a Juventus até estava em vantagem na eliminatória pela forma como abordou o jogo e portanto merece esse destaque, e depois porque percebeu-se que o Real Madrid e um certo jogador que, tal como o Ailton costuma dizer, que tira sempre a camisola e que é o destaque, como tiveram muita sorte, explica também muito, assim também eu ganhava algumas Ligas dos Campeões, mas pronto, vamos ficar por aqui para eu não começar a divagar, mas pronto, é Fica por aí pessoal, jogo do ano para mim, 2018, jogo entre Benfica-Porto, o clássico Benfica-Porto. Porquê? Não é devido ao jogo, não é ter sido um grande jogo ou não, é apenas por ter sido um jogo que pode definir o campeonato português, no sentido de quê? De que o Benfica ganhou o jogo, ficou com pontos à frente do Porto, e automaticamente após esse jogo verificámos que tivemos um decréscimo de qualidade futebolística do Benfica, onde começou a empatar jogos, a perder jogos, e não foi assim tão pouco tempo, e tivemos um Porto renascido. Após essa derrota, tivemos um Porto agarrido à bola, a jogar um bom futebol, sempre com força, e também um Porto que verificámos que depois disso apanhou logo uma Liga dos Campeões, ganhou os seus jogos e pode ter sido um jogo influenciador do campeonato, porque é irónico, o clube que ganhou parece que saiu prejudicado após esse resultado. Bora aí, quem conta aí? Pá, na minha opinião, o Porto Braga. Nós estamos habituados agora nos últimos tempos a ter jogos aqui em Portugal com muitos golos, o caso do Benfica Braga, o caso dos jogos do Sporting com o Kaiser, mas a verdade é que este jogo não teve um placar recheado, digamos assim, acabou 1-0 para o Porto na altura, e tal como o Sérgio estava a dizer, no momento em que o Porto vacilou, digamos, com o Benfica, no segundo jogo que teve, dito grande, aqui em Portugal, teve bem, apesar do Braga ter tido imensas oportunidades para fazer golo, mas mostrou algo para o campeonato português que é possível. São duas equipas que estão a jogar para a vitória. Não termos aqueles cenários que normalmente costumamos ter aqui em Portugal, em que uma equipa está com vontade e a outra tenta, digamos assim, jogar pelo empate ou retrair o espetáculo. E sinceramente Porto e Braga foram duas equipas que tiveram realmente à altura. Infelizmente para o Braga o Tiquinho Soares marcou no fim, mas na minha opinião aquele jogo merecia ter sido um empate com golos, porque acho que seria meritório para as duas equipas. Bora aí. Tu também já está, né? O teu jogo, Expectativas também. aí. E agora vamos dar aí as expectativas Próximo para ano. 2019. Bora aí. Grande Inox. Clássico. Sporting é campeão. É a tua expectativa? É campeão. Ok. Não vai ser, é campeão. Ok, mas é com base no facto de teres visto do Kaiser, ou achas que realmente o facto do Porto agora estar na Liga dos Campeões, se calhar mais concentrado, e o Benfica não estar tão bem, vai permitir ao Sporting ter essa vantagem? É com o facto no Sporting, não no Porto e no Benfica, whatever, não. É o fator de o futebol do Sporting. O Kaiser está há pouco tempo, né? Atenção, eu sempre disse que é após os primeiros pontos perdidos que vamos começar a perceber o que é que ele é como treinador. Para ganhar é fácil, o difícil é perderes e abaixo e levantares, como a situação, por exemplo, do Porto. O Porto perdeu e levantou, ok? E o Sporting agora, nada melhor que esta paragem agora,
para perceber, e eu acho que o Sporting tem um problema que é a lacuna defensiva, que os golos estão a comatar os erros defensivos. E eu lembro-me uma altura que o Benfica era assim também, na época do Jesus, marcava muitos golos, também sofria muitos golos. Porque marcavam muitos golos, por aí adiante. Okay? Eu acho que o Sporting, afinal, de defesa, porque tem jogadores para isso, fica uma máquina. E assim, depois, não podemos contar com os outros jogadores, contar com nós próprios. E o Sporting tem equipa, pode não ter um plantel, mas tem uma equipa para isso. E tem jogadores jovens, frescos, com vontade e garra. E uma coisa que eu admiro no futebol do Porto, e que o Sporting antigamente tinha, que era a vontade de o querer. Como eram muitos miúdos a jogar na equipa principal, tinham muita garra para jogar. Hoje em dia, eu vejo a filosofia de comprar jogadores formados, a garra perdeu-se. Espero que o Kaiser volte essa garra, e esse é o futebol ofensivo. Por isso, não tenho dúvidas que o meu Sporting vai dar cartas. Pá, eu pensava que ele estava a brincar, mas... Estás a falar sério, é isso? Ok, força. Não? Estamos aí? Estúpido. A apoiar. Estamos aí a apoiar. Mas pronto, ok. Mas pá, Não, estou contigo. Ainda bem, muda dica. Estou contigo. A minha expectativa, digamos assim, para 2019 é mais na ótica de seleções, vai mais para a Copa América, para a Liga das Nações. Estou sinceramente interessado para perceber como é que Portugal vai receber esta Final Four, como é que vai ser a envolvência em torno disto tudo, e como é que isto depois também vai acabar por influenciar a qualificação para o Euro. Relativamente à Copa América, é uma opinião muito pessoal, até porque é uma competição que eu realmente gosto. Tal como eu estava a dizer há pouco do Porto Braga, é uma competição em que as equipas jogam todas umas contra as outras para vencer, não há cá a disputar um jogo para o empate, e eu gosto de ver disso. Basta pensarmos no Chile nos últimos anos. E sinceramente estou ansioso para perceber como é que o Tite, que nos últimos tempos tem formado um Brasil interessante, vai chegar à Copa América e tentar retirar a imagem que ficou no Mundial em torno da seleção brasileira, muito por culpa do destaque negativo que o Inox também deu relativamente ao Neymar. Portanto, a minha expectativa para 2019 vai para as seleções. Vou eu, quando? És o último? Então, bora lá. Minha expectativa, tenho duas para a positiva e uma para a negativa. Deixa-me adivinhar, Liverpool campeão. A minha expectativa a nível de Premier League, já estou de chave. Liverpool campeão. E não me canso de dizer, quero ver o que é que o Klopp agora vai conseguir fazer. Estás a brincar? Estando à frente. Estás a fazer? Faço Ok, estás a brincar. Desculpa. Tentaste. O Liverpool está agora à frente do campeonato, é algo que o Klopp nunca conseguiu fazer isso, e vemos um City a quebrar em certos momentos agora, e vamos ver o que é que o Liverpool vai conseguir transmitir, e acima de tudo, pá, vai ser bom para o futebol, vai ser bom. E para quem é adepto do Liverpool, eu não sou, não há nada melhor do que isto. Yeah. Eu tenho amigos meus que sempre adoraram o Liverpool, e a cada campeonato só lhes aprecia chorar, até um daquele do Gerrard, a escorregar, ou a passar mal a bola. Foi escorregar. Pá, e acho que agora o Klopp pode ter trazido algo diferente, por isso estou com muita expectativa de ver o que é que irá acontecer. Noutro sentido, é uma equipa que eu também não me canso de falar, porque pratica um bom futebol, tem jovens muito talentosos, e gostava mesmo de ver o Dortmund a ganhar alguma coisa, e é isso. No sentido negativo, é uma equipa que, por acompanhar e ver jogos completamente negativos, que é o Fulham, que está em último lugar da Premier League, último lugar, e tem só na frente dois jogadores que são bastante conhecidos em Portugal, que é o Vieto, que supostamente era para ser emprestado ao Porto, ao Sporting, ao Benfica, por aí fora, e tem o Mitrovic, que era para ter sido contratado pelo Benfica, pelo menos era o que os jornais noticiavam há muitos anos atrás. Não há muitos, porque ele ainda continua. Ceviche é pelo Benfica. Pois, mas é um bom jogador, alto, muito alto mesmo, forte, possante. E o lateral deles, o Cessenhon. O Cessenhon é um jogador espetacular, tanto a que ataca como também sabe defender, espetacular, e é um miúdo, tem 19 anos.
E é uma equipa que tem demasiada qualidade para estar no fundo da tabela, por isso é uma expectativa ver o que é que irá acontecer ao Fulham, porque não ficava nada agradado em descer em divisão, já que também subiram há pouco tempo, por exemplo. São as minhas dicas, vou passar aí para o Conte. Ranieri faz. Exatamente. Ranieri, Quem sabe se não tira um segundo milagre. As minhas expectativas no total campeonato português vão para duas equipas que curiosamente na última jornada se defrontaram, o Benfica e o Sporting Braga. Já falámos também do Sporting Braga no episódio passado. Volto a referir, esta é a época que a equipa minhota tem que dar o salto, principalmente sem competições europeias, à expectativa mesmo dos adeptos de pelo menos ganhar uma competição ou mesmo duas. Portanto, muito curioso para ver não só no campeonato mas nas outras duas competições o que é que a equipa do Braga pode fazer e se pode realmente afirmar. E depois é o Benfica, muito se falou, um período muito conturbado por parte da equipa de Rui Vitória. A realidade é que chega ao final de 2018 vivo, com um voto de confiança do presidente. A relação, apesar da goleada, a relação com os adeptos ainda está ali um pouco tremida e será importante ver até que ponto esta equipa vai ter a capacidade para se reinventar, para continuar a descobrir novas formas de aguentar e o que é que acontecerá ao futuro do Benfica, caso o Rui Vitória até seja campeão, porque já está quase como certo a vinda de Jorge Jesus no final da temporada. Em termos internacionais, o Real Madrid também quase pela mesma questão. Que Real Madrid é que vamos ter, principalmente na Liga dos Campeões? Sabemos que a Liga dos Campeões é a menina dos olhos do Real Madrid. Este Real Madrid, já o falámos, é uma equipa banal neste momento. Em princípio será o Solaris a tomar conta da equipa até o final da temporada. E que Real Madrid é que vamos ter na Liga dos Campeões? Será que a sorte continua a proteger a equipa de Madrid e se conseguem uma conquista já com futebol que não é o mesmo, ou se realmente agora é o descalabro completo na Champions? Boa dica. Ajax, estamos à vossa espera para dar aí resposta ao nosso brother Conte relativamente ao Real na Champions. Portanto, maltinha, foi este o nosso primeiro vídeo para 2019. Espero que tenham gostado. Já sabem, podem subscrever, partilhar, gostar, o que quiserem, comentar e sugerir também, tanto nas nossas redes sociais como aqui no YouTube, algum tema que acham interessante de ser falado aqui no PA4. E portanto, a dica vai ser sempre a mesma, os rapazes também. Seguimos juntos, até para a semana. Bora aí, pessoal. Fácil. Está feio.